Sou Edmilson Giannone, técnico em paisagismo, trabalho na área há aproximadamente 20 anos e hoje nós vamos conhecer um pouco, vamos conversar um pouco sobre farmácia viva. O que é farmácia viva? São plantas que são usadas para doenças menos graves, plantas medicinais que podemos ter em casa. Mas por ser plantas naturais, eu posso usar de qualquer jeito, sem me preocupar com dose, com quantidade? Não, ela pode ter efeitos adversos. Então nós temos que tomar cuidado sobre isso e nós vamos estar falando sobre isso agora. Cibopogon citratus é o nome da nossa amiga aqui. Tem muitos nomes aqui no Brasil: capim da estrada, capim santo, capim limão, erva cidreira, chamada erroneamente, uma planta muito versátil que todo mundo deve ter em casa, ou em vaso ou em canteiro. Uma outra planta que faz parte aqui do nosso arsenal para combater pequenas doenças foi Nicolum vulgare. É a chamada erva doce em alguns lugares. O nome também pode ser funcho. Isso depende da região. Por isso que nós normalmente falamos um nome científico, porque daí não tem problema, não tem variação. Essa é fantástica. Essa aqui não pode faltar mesmo. Menta espicata. Menta, quando fala menta, do que você lembra? Da famosa hortelã. A hortelã é uma planta maravilhosa, ela serve para muitas coisas, né? E inclusive nos remeter à infância, ao cinema, que não faltava os drops de hortelã, né? Essa nossa amiguinha aqui, ó, estaremos falando dela também. Vamos falar de uma planta agora que a maioria tem em casa, o Simum basilicum, o famoso manjericão. Manjericão. Manjericão, além de ser um tempero que todo mundo adora, né? Aquele cheiro do manjericão é fantástico, né? Ele também é uma erva medicinal. Tudo que se refere ao trato respiratório, o manjericão ajuda. Então ele melhora a respiração, ele combate o mau hálito, ele beneficia a saúde dos rins. O manjericão é fantástico. Gente, de que maneira que eu devo fazer? É infusão. O chá é a bebida mais consumida no mundo. E por que o chá é tão consumido? Por que eu não posso mastigar a folha? Porque o calor da água, ele libera princípios ativos da planta. Então fica mais fácil para você absorver. E como que eu faço a infusão? Aqueço a água, não pode ferver, não pode entrar em ponto de ebulição. A água, o ponto correto dela é quando começar a aparecer aquelas bolinhas no fundo da chaleira, no fundo da panela. Aí eu coloco de 2 a 3 gramas de manjericão e jogo a água por cima. Está feita a minha infusão. Tomar de 2 a 3 vezes ao dia ou entre as refeições, até que melhorem os sintomas. Como que eu sei que é 2 a 3 gramas? Para se ter uma ideia, o saquinho de chá, ele contém 1,6 gramas de produto. Então dá para a gente ter uma ideia de qual é a nossa dose recomendada do chá de manjericão. Uma outra planta fantástica que não pode faltar no seu jardim, não pode faltar nos seus canteiros, é o capim da estrada, capim santo, capim limão, tem vários nomes, né, como eu disse. E foi uma planta trazida pelos ingleses que servia para o quê? Para você auxiliar na hora de colocar os trilhos, para não ter o desbarrancamento de terra. Então as raízes deles fixavam a terra. Então por isso que é chamado capim da estrada. E claro, tem o uso também para chá, tem uso medicinal. Ela reduz o colesterol, ela combate a obesidade, ajuda a emagrecer, né? Alivia dores de cabeça e é um chá muito refrescante. Nós podemos usar as folhas frescas, você pode colher direto e fazer. Aí a quantidade é 4 gramas para 150 ml de água. O que é 150 ml de água? É uma xícara, aquela xícara que normalmente usamos para chá. Agora, se ela estiver seca, você vai usar menos, você vai usar metade. Então, uma vez que você colheu, você não vai fazer tudo aquilo de chá, você pode reservar algumas folhas. Se elas estiverem secas, você usa metade, 2 gramas por 150 ml de água. E elas frescas, 4 gramas por 150 ml de água, tá? 2 a 3 vezes ao dia, mesma coisa. Uma coisa muito importante, gente, eu nunca tomei o chá, eu vou tomar nas doses excessivas, eu não posso fazer isso. Qual é a diferença do veneno e do remédio? É a dose. Então, se eu nunca tomei um determinado tipo de chá, eu começo com doses bem pequenas. Sinto a reação do meu organismo, sinto que está tudo bem, eu posso tomar de 2 a 3 vezes ao dia, não passando disso. Por quê? Porque o excesso desse chá, se eu tomar uma quantidade muito grande, ele pode me dar sonolência, diarreia. Mulheres grávidas têm que tomar cuidado também, ele pode trazer uma série de problemas. Ao invés de ajudar, acaba te atrapalhando. Vamos falar do funcho.
ou erva doce. Isso aqui me lembra a infância. A gente costumava tirar um talinho e comer uns pedacinhos. As mães não gostavam muito não, né? Que falavam que dava dor de barriga se comer in natura. E o funcho é interessante, é uma erva que nós não vamos usar as folhas, nós vamos usar as sementes. Primeiro ele tem inflorescência, ele tem a flor e depois gera sementes. É a semente do funcho que nós vamos usar. Para que serve? O funcho, ele alivia cólicas menstruais, ele alivia dor no estômago, ele transtornos digestivos em geral, ele alivia gases, diminui bastante, é uma erva muito boa. E de que maneira que nós vamos usar? Uma colher de sopa de semente do funcho, faz a infusão em 150 ml de água. Vamos tomar de 2 a 3 vezes ao dia. O funcho não tem contraindicação, mas mesmo assim, tome a dose recomendada, de 2 a 3 vezes ao dia. Vamos falar da princesinha do jardim, a hortelã. Um perfume maravilhoso também, né? Princípio ativo mentol, né? A menta. Então ela é uma delícia. Para que serve o chá de hortelã? O chá de hortelã ele alivia gases, ele facilita a digestão. O chá de hortelã alivia febre, diminui a febre, abaixa bem a febre. Ele combate estresse, ansiedade, ele combate agitação, o dia que você está muito tenso e tal. Toma um chazinho de hortelã, você vai ver que dá aquela baixada no nível assim de estresse, você vai dando aquela acalmada. O chá de hortelã é fantástico. E ele combate outras coisas também, verminoses e tal. É um chá muito versátil. Posso tomar mesmo se eu não estiver doente também. É refrescante, o chá de hortelã é muito refrescante. Sempre tomando cuidado com a dose, gente, nunca exagerando. Como que eu faço o chá de hortelã? Uma infusão, como eu já expliquei como é infusão, 1,5 gramas, 1,5 para 150 ml de água, tá? Posso tomar aí também 2 a 3 vezes por dia, não tem problema. Mais que isso não. Hortelã tem vários tipos, vocês vão ver folha maior, folha menor, folha mais rasteira. A hortelã ideal, essa que eu estou passando para vocês, essa aqui é a hortelã pimenta. Gente, como que eu cultivo essas plantas em casa? Eu posso cultivar em vasos. Como que eu vou fazer? Primeiro a brita ou argila expandida, cacos de telha, coloco uma manta bidim se eu tiver, substrato, terra e areia. As ervas agradecem, eu vou molhar 1 vez por dia, sem problema. No inverno diminui um pouco a rega. Isso é em vaso. Em canteiro, trabalho a terra também, vou adubar com humus de minhoca, coloco um pouco de areia, vou incorporar essa terra e faço o plantio, sem problema algum. Molhando 1 vez por dia, se tiver muito quente posso molhar de manhã e à tarde. Você vai ter ervas o tempo todo em casa. Propagação. A hortelã, vamos começar pela hortelã. Se eu tirar um galinho aqui e plantar, ela pega. Posso plantar por semente, que vem em pacotinhos? Posso também. Posso comprar uma mudinha no garden? Posso também. Vou ter hortelã tranquila. Vamos falar daqui a nosso capim-limão, capim santo, né? Capim da estrada, tem gente que chama até de erva cidreira. Não pega pela folha, diferente do hortelã, não pega pelo talinho. Então o que eu tenho que fazer? Tirar a batatinha dela lá embaixo e plantar. No inverno, faço uma poda radical, posso cortar. Ela vai te indicar a hora do replantio. De que maneira? As raízes começam a sair. É a hora de você dividir a toceira e ter mudas a mais. Ou dar a muda para alguém. As pessoas agradecem quando recebem mudinha. Eu mesmo adoro, gosto demais. O funcho, ou erva doce, planto por semente também. Uma dica do funcho, não adianta eu querer transplantar com ela grande. Ela passou de um palmo, eu vou transplantar, ela vai sentir. Pode ser que vá, mas ela vai sentir. Então é melhor eu plantar por semente, que eu vou ter uma planta bonita um bom tempo. O solo do funcho não pode ser encharcado. Como que eu faço? Com o medidor famoso, coloquei. A terra está úmida, não molho. Está seca? Molho um pouquinho. Não pode encharcar. O funcho é diferente. Esse aqui é um Hércules das ervas, né? O manjericão, se você não olhar nem para ele, ele vai. O manjericão é fantástico. Mas vamos molhar ele pelo menos aí uma vez de 3 em 3 dias eu molho o manjericão, ele vai agradecer, vai muito bem. Uma dica, para as folhas terem um perfume mais agradável, quando ele começar a dar flor, você tira a flor. Aí todo o princípio ativo vai para as folhas, tá bom? E um detalhe muito importante, por se tratarem de ervas, eles precisam de no mínimo 4 horas de sol por dia. Não adianta eu plantar na sombra que não vai.
Trouxe do lugar de uma muda bonita, uma muda grande e plantei na sombra. Ah, mas está indo uma semana, 10 dias. Depois ela começa a definhar. Elas precisam realizar a fotossíntese e o sol é o grande aliado delas, 4 horas por dia. Bem, espero que vocês tenham gostado dessas dicas da Farmácia Viva e usem essas plantas com moderação. Uma dica que eu deixo: se não souber a planta, se não souber o nome da planta, se não souber identificar essa espécie, procure a ajuda de um profissional, indique o nome científico, que não vai ter erro. O nome popular, como vocês viram, existe variação muito grande, né? Então, se você for pelo nome científico, você não vai ter problema com isso. Use com moderação, estudem e aproveitem.